Ora bem, mas agora nem só de festa vive o nosso programa, já vamos ter festa mais à frente, até porque temos aqui umas convidadas muito especiais que vão dançar, são deste tamanho e já são grandes atletas, grandes dançarinas, mas para já vamos falar de um problema de saúde pública que afeta quase todos e quase todas as mulheres. Falamos de varizes com a doutora Joana de Carvalho. Está bem disposta? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Ora bem, a doutora Joana nós já nos encontramos no programa consultório. É verdade. É especialista em angiologia e cirurgia vascular, não é? Exato. E muitas vezes as pessoas têm dúvidas até sobre que especialidade médica as pode ajudar, não é? Exatamente. No que toca às varizes. Muitas vezes as pessoas têm principalmente determinados sintomas como cansaço, peso de pernas, inchaço e não sabem muito bem a quem recorrer. Claro. Olha, até mal-estar no avião, com a pressão, Exatamente. já que estamos aqui a falar de viagens, não é? Já falamos de E Itália. as viagens prolongadas de avião são um fator de risco bastante importante para algumas complicações relacionadas com as varizes, que poderemos falar mais à frente. E, de facto, a especialidade que trata e que faz o diagnóstico desta situação clínica é mesmo a cirurgia vascular e será um cirurgião vascular que devem recorrer. Que nem sempre é preciso operar, porque as pessoas pensam em cirurgião vascular e dizem, meu Deus, vou ter que operar varizes. Nem sempre é necessário. Nem sempre é preciso operar. Quando é preciso intervir, nem sempre é necessário uma grande cirurgia, com internamento ou com tempos de repouso prolongados. A verdade é que muitas pessoas têm medo e adiam um bocado o recurso ao médico por medo da cirurgia, porque ou falaram com um vizinho ou com uma amiga e há sempre uma outra história um pouco mais aterradora. Mas, na verdade, a intervenção por varizes é cada vez menos invasiva. E mais simples. Mais simples, muitas vezes as pessoas vão trabalhar no dia seguinte e não é um bicho de 7 cabeças e as varizes devem, de facto, ser tratadas. Mas devem ser tratadas, doutora, em que fase? Porque há pessoas que têm uns raiozinhos ou uns derrames, que eu imagino que seja uma coisa diferente. Há outras que já têm aqueles papos assim, bastante salientes, ou seja, em que fase é que as pessoas devem realmente olhar para aquilo e dizer alto que isto precisa de ser tratado? Exato. Tenho de intervir. A doença venosa compreende muitas alterações que podem ocorrer e queixas que as pessoas podem ter. Há quem tenha apenas queixas de cansaço, sensação de peso, dor. Há quem já tenha alterações no aspecto das pernas, que podem ser apenas esses raiozinhos, que nem sempre significam que há alguma doença por trás. Podem ser esses papos, que são as varizes propriamente ditas, ou mesmo alterações na pele, em estadios mais avançados da doença, com eczema, com pele acastanhada, e em estados mais críticos e severos, com feridas de perna que custam mesmo muito a cicatrizar. Aquilo que eu acho é que o tratamento da doença venosa deve ser o mais precoce possível, porque quem tem doença venosa tem risco de ter complicações e é antes destas complicações surgirem, nomeadamente estas alterações da pele que eu referi, que o resultado é o melhor e é um ótimo resultado. Mas, por exemplo, que tipo de tratamentos há? Para coisas mais simples, que se calhar o que afeta, porque isto é uma doença, um problema de saúde pública, não é? Exatamente. Afeta quase toda a gente. O tratamento pode ir de uma coisa tão simples como tomar apenas um fármaco para aliviar as queixas que têm, como ir até a uma cirurgia, mas não resolve. O que eu quero dizer é que nem toda a doença tem indicação para ser operada. Nem todas as pessoas têm que ser operadas. Há alternativas à cirurgia, quando há necessidade de cirurgia. Esta alternativa passa principalmente pela toma de fármacos e pelo uso de meia de contenção elástica, que nem sempre é muito confortável, mas que pode ajudar muito no controle dos sintomas e na prevenção das complicações. Portanto, mesmo quem não tenha ainda, ou quem não tenha este problema, pode usar essas meias? Pode, muitas vezes. E deve, exatamente. Eu às vezes uso, mas é que aquilo aperta a sério. Aperta, mas é o objetivo, o retorno é bom, principalmente para as pessoas que têm queixas de inchaço. Ao fim do dia sentem-se muito mais confortáveis. Quando falamos de intervenção mesmo, há principalmente 3 grupos
que podemos ter em consideração. Muitas vezes, quando olhamos para um doente, o tratamento dele vai ser a integração destes 3 ou 2 destes tratamentos para conseguirmos o resultado que pretendemos. Quando falamos daqueles raiozinhos, como estava a dizer... Aqueles veios, não é? Aqueles derrames, não sei. Que quase todas nós mulheres temos, infelizmente, mas que é uma realidade. Muitas vezes o tratamento passa apenas pela escleroterapia, que é o que vulgarmente as pessoas chamam de secagem. Isso é muito simples, é feito em consultório, não precisa de preparação nenhuma. Certo. E consiste em injetar um líquido dentro desses raiozinhos que vai colapsar, vai secar a veia. Ela deixa de ter circulação, deixa de ser visível e a pessoa a seguir pode ir trabalhar, pode fazer a sua vida habitual. O único cuidado que tem que ter é usar uma meia elástica nos 2, 3 dias a seguir ao tratamento. Isto é feito em várias sessões, sempre em ambiente de consultório e que devem ser intervaladas de 2 em 2, 3 em 3. Depois também depende de cada caso. Da disponibilidade das pessoas e de cada caso. E já há pouco aflorou aí os fatores de risco. Portanto, as viagens de longo curso são um problema, não é? São um problema para quem tem varizes, porque devido ao facto de estarmos parados muito tempo com a perna pendente, além do desconforto que causa, porque estas pessoas chegam ao fim da viagem com a perna muito inchada. E nem conseguem depois cumprir o propósito que as leva a viajar, sim, muitas vezes, exatamente, ficam tão limitadas que não tiram, o proveito que deveriam ter da viagem. Mas também é um fator de risco importante, por exemplo, a tromboses venosas. E por isso é muito importante... Que é o quê? Desculpe, não percebi. Trombose venosa, sim. É uma complicação séria de varizes, é uma das complicações mais sérias, em que se forma um coágulo dentro da veia e esta fica obstruída. Isto pode ter como complicação última e mais séria a migração, um destes coágulos soltar-se, ir para a circulação pulmonar, dando uma embolia pulmonar. Certo. Por isso, por todos estes motivos e todas as complicações das varizes, é que falamos das varizes como um problema de saúde pública e como um problema que deve ser controlado, mas o que é certo é que os fatores de risco às vezes não deixam muita coisa à nossa mercê, porque trabalhos sedentários, as pessoas têm possibilidade de desenvolver varizes. Quem trabalha muito de pé, tem possibilidade de desenvolver varizes. Portanto, mulheres têm mais risco, que também não dá para mudar. Então o que é que nós podemos fazer por nós? Passar o máximo tempo deitados. A genética... Ora, tentar descansar é importante, mas infelizmente... E a genética também é importante, porque nós herdamos aquela fraqueza das veias. Exatamente. A história familiar é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de varizes. O mais importante que nós temos a fazer é mesmo consultar o médico e procurar tratar o mais precocemente possível. Se não for tratar, pelo menos tomar medidas para prevenir o agravamento da doença e prevenir as complicações, como, por exemplo, tentar descansar, como disse, com as pernas elevadas sempre que possível, usar a meia elástica, tomar alguns fármacos que podem aliviar as queixas e, se houver indicação, partir mesmo para algum tipo de tratamento. Como nós estávamos a falar, falámos já da escleroterapia, da secagem destes pequenos raios, mas também há outros métodos quando falamos de varizes propriamente ditas. O método clássico é a remoção das veias, mas atualmente e cada vez mais se procuram métodos minimamente invasivos. Muito bem. Muito bem, havia muito mais para conversarmos e de facto é um tema que nos interessa a todos, porque toca quase toda a gente, mas aqui neste espaço... É homens também. E homens também. E homens também, sem dúvida. Nossa missão aqui é mesmo dar algumas indicações para depois que as pessoas também, pelas próprias pernas, cuidem um bocadinho de si. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui ao Grandes Manhãs. Muito obrigada. Gostei de a rever, obrigada.